A boca do irmão Jardim nessa manhã, em nome de Jesus, ainda de pé. Glória a Deus. O irmão Jardim aqui. Glória a Deus. Opa. O irmão Jardim vai ministrar a palavra de Deus para Glória nós a Deus. hoje. Amém, irmão? Hoje não vai ser preciso microfone. Não? Glória a Deus. Ele veio com a voz forte hoje. Glória a Deus. Amém. Mas eu vou deixar aqui, tá? Mas deixa aí. Olha. Ele veio com a voz forte hoje. Ele disse que não vai precisar do microfone. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o irmão Jardim vai ministrar para nós uma palavra. Tá bom, daqui então, deixa eu deixar. Tá bom. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Amém? É. Estou um pouco nervoso, hein? Graças a Deus, mas eu creio que o Espírito Santo vai quebrar esse nervosismo aqui. Amém. Pai do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor com os meus irmãos. É sempre uma satisfação estar aqui, como sempre digo para vocês, estar aqui juntamente com vocês, louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor e também, né, compartilhando esse aqui, o alimento espiritual do céu. Irmão, sem muita delonga, eu quero convidar os irmãos, obrigado pastor pela água, a abrir sua Bíblia, lá no livro de Gênesis. Glória a Deus. Lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 6, versículo 1 em frente. 6, versículo 1 em frente. Glória a Deus. É o primeiro livro da Bíblia. Glória a Deus. Ok. Gênesis capítulo 6, versículo 1 em frente. Quantos encontrados, amém? Então vou ler o texto aqui. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá meu espírito para sempre no homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra também, depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Versículo 6. Diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe em seu coração. 7. Disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Versículo 8. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Versículo 10 diz assim: e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Agora, nem precisa abrir, eu vou ler aqui em 2 Coríntios, só para não perder tempo.
2 Coríntios 5,10 diz assim: porque todos iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer bem ou quer o mal. Irmão, antes de começarmos a oração, eu queria ministrar uma palavra aqui, que é uma palavra que eu confesso para vocês que não gosto de pregar. Essa mensagem aqui é o julgamento final, né? Não gosto de pregar nessa semana, essas 2 semanas que passou. Eu disse assim: será, Deus? Porque como que eu sei que Deus quer que eu pregue essa mensagem? Eu sinto essa mensagem ardendo no meu coração, né? Eu fico perguntando: será, Deus? Será que eu tenho que pregar isso? E até agora eu estou pregando: será que eu tenho que pregar isso? Aí na minha mente alguma coisa dizendo: vai lá e faça o teu trabalho, né? Glória a Deus. Então eu queria ministrar uma palavra aqui, que é o julgamento final. Mas primeiro, abaixe sua cabeça, vamos orar nesse momento aqui. Senhor Jesus, maravilhoso Deus, Pai Santo, essa manhã, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, que é 3 vezes santo, nome grandioso, poderoso, maravilhoso, Pai. Pai, nesse momento eu te peço, Senhor, perdoa as nossas falhas, as nossas inclinações, as nossas peculiaridades, as nossas impenitências, Senhor, porque nós confessamos aqui que nós somos pecadores, somos falhos, Senhor Jesus. Somos cheios de debilidades, inclinações ao mal, Senhor. Pois a Tua palavra diz que aquele que não tem pecado, que a si mesmo se faz mentiroso, mas aquele que o confessa, o Senhor é fiel para perdoar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesse momento nós confessamos nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Nós depositamos elas, Senhor, na Tua presença, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para perdoar, Senhor Jesus. Senhor, nesse momento, Senhor, fique conosco e receba a coroa digna do Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E tudo que venha a ser feito aqui visa glorificar e exaltar o Teu nome, que é 3 vezes santo. Amém? Glória a Deus. Podem vos assentar, por favor? Irmão, como eu falei aqui, eu irei ministrar uma palavra que eu irei falar sobre o julgamento final, né? O julgamento final. É uma mensagem mais estupenda, mas é uma mensagem menos pregada, né? Nos púlpitos atuais, né? Uma mensagem que não se ouve pregar muito, o julgamento final, né? Para quem não sabe o que é um julgamento final, é um tempo que chega que Deus vai julgar toda a impiedade, como diz Romanos capítulo 1, né? Que a ira de Deus revela dos céus contra toda a impiedade. Então, é isso que eu irei falar aqui, né? Uma mensagem menos favorita dos falsos profetas, falsos pastores e pregadores, né? Então, eu irei expô-la aqui. Como eu falei, eu pessoalmente não gostaria de pregar essa mensagem por nada, irmão. Por nada. É uma mensagem ruim de pregar. Eu confesso para vocês, mas eu irei pregá-lo para vocês porque sou temente à palavra de Deus e ao Senhor Jesus, né? Então, o julgamento final que nós iremos retratar aqui. O julgamento final, como disse aqui, é uma mensagem menos pregada da cristandade, né? É a justiça de Deus. Nós ouvimos falar muito sobre como é que eu vou falar para vocês? Os atributos de Deus, né? Deus é amor, Deus é bondoso, Deus que registra mais, é misericordioso, Deus abençoa, mas também tem um atributo de Deus que nós não podemos ignorar, que é a justiça de Deus. Ele é um ser justo, né? Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você como pai, vocês que são pais, vocês sabem isso, vocês amam seus filhos. Vocês dão carinho para eles, dão atenção para eles, fazem de tudo para que eles vivam bem, né? Mas quando eles fizerem alguma coisa que não vai de acordo com o que você quer que eles vivam, você aplica um castigo para eles. Você bota eles de joelho lá, bota eles para lavar louça, né? Para varrer a casa, alguma coisa tipo isso, né? Mas vocês não deixaram de amar os seus filhos. Vocês continuam a amar a ele, né? É a mesma coisa com Deus, né? Deus, como um ser, né? Um dos atributos dele é amor, mas também ele é justiça, né? Então, isso não deve ser esquecido. O pano de fundo dessa mensagem aqui é sobre a justiça de Deus, né? Deus, na condição de um ser justo, ele aplica a sua justiça sobre toda a impiedade, como diz a sua palavra. Agora, a palavra justiça em termos gerais, o irmão Bege aqui que estuda direito sabe que, em termos gerais, é dar a cada um o que lhe é direito, né? Os que é vida eterna, e os que é vergonha eterna, né? Então, Deus irá dar a cada um segundo aquilo que ele tem feito, mediante o corpo, como lemos aqui em 2 Coríntios. Né? Então, nós vemos esse texto de Gênesis, onde a raça humana corrompeu. O pecado
era tanto que subiu as narinas de Deus, né? Deus disse que irá destruir o homem porque era tanta violência, né? Então, a humanidade vivia de uma forma depravada, né? Assassinando os outros, né? Fazendo coisas sacrilégias com Deus, fazendo coisas terríveis contra a pessoa e o caráter de Deus. Então, e a Bíblia diz que aquele não se deixa enganar, porque aquele que o homem plantar, certamente ela colherá, né? Então, aquele que plantar bons frutos, né? Boa semente colherá bons frutos. Aqueles que plantar mais frutos colherá mais sementes, colherá mais frutos, né? Então, aquele que o homem semear, certamente ele colherá, né? Então, nós vemos aqui em Gênesis, a raça humana plantou um semente mau, né? Uma semente de pecado, violência, ódio. E isso chegou às narinas de Deus, isso chegou à presença de Deus, e Deus decidiu destruir a humanidade, enviando o dilúvio, né? Como muitos sabem aqui, né? Então, desde então, Adão já tinha, e Eva já tinha comido o fruto, Caim já tinha matado o seu irmão Abel, e desde então a humanidade, a Bíblia diz que todas as práticas da humanidade eram continuamente má, né? Então Deus mandou o dilúvio e fulminou, trucidou aquelas pessoas, né? Por causa do pecado. Veja que o pecado é a causa do julgamento de Deus. O julgamento de Deus, o pecado é a causa do julgamento de Deus. Então Deus poupou uma família só, Noé e os seus, né? Noé foi salvo porque Noé obedecia a Deus. Noé foi salvo porque Noé era temente à palavra de Deus. Noé foi salvo porque Noé não era só temente à palavra de Deus, mas botava a palavra de Deus em prática. Noé, ele perseverou até o fim, né? Começou lá pregando. Olha, vai vir o dilúvio, Deus vai destruir tudo por causa do pecado. Convertam-se, se arrependam. E o que eles fez? Não, esse homem é doido, esse homem não está prestando, não, né? Então Deus chegou aquele tempo, Noé perseverou até o fim. Então, dito isso, passou muitos tempos e veio Moisés. Moisés trouxe a sua lei, né? Os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus, que reflete o que é o próprio Deus, né? Não matarás, não adulterarás, não levantarás falsos testemunhos, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas, né? Não, o que mais? Não adulterarás. Então, são os versos que compõem os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus. Mas Deus também, como um ser onisciente e onipotente, ele sabia que o homem não cumpriria aqueles mandamentos, né? Então, mediante seu amor, perdão, nariz está um bocado ruim aqui. Mediante seu amor, providenciou um escape para o homem, né? Um cordeiro lá dentro da lei, ele providenciou um cordeiro para que sacrificasse, o seu sangue seria aspergido e limpasse o pecado do povo de Israel. Mas, entretanto, tudo isso veio cumprir na íntegra, na imagem de Cristo, né? Quando Cristo veio, ele era o Cordeiro, porque João Batista diz que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o sangue do Cordeiro que foi aspergido naquela cruz era para que apagasse todo o pecado de toda a humanidade que nele crê. Porque a Bíblia diz, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será, infelizmente, enfrentará esse julgamento. Esse julgamento, ele vem a todos aqueles que creem em Cristo, serão poupados desse julgamento, né? O julgamento final. Ele se reflete no grande trono branco. Quem já ouviu falar do grande trono branco aqui? Amém? O grande trono branco. O grande trono branco é o trono onde Cristo vai sentar e vai julgar todas as pessoas segundo o que ele tem feito por meio do corpo, né? Mas por que Deus vai julgar? Deus julga porque ele é justo, primeiro. Deus julga porque a sua palavra é justa. Deus julga porque aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Então, assim como cada nação tem a sua lei, tem a sua Constituição, Deus também tem a Constituição dele. Tem o mandamento dele. Cabo Verde, por exemplo, Cabo Verde tem a sua Constituição. A Constituição de Cabo Verde tem lá os seus artigos. O BES não sabe aqui, mais do que nós tudo aqui,
sobre os preceitos, sobre as linhas da Constituição. Então, toda a Constituição tem lá os seus artigos, né? E se você e eu infringirmos a um dos artigos da Constituição da República de Cabo Verde, iremos enfrentar um juiz, né? Agora, é a mesma coisa com Deus, o justo juiz, o juiz do universo, né? Ele tem a sua Constituição, que é o seu mandamento. Se o homem infringir esses mandamentos, irá enfrentar um julgamento final. E graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Mas tem pessoas, meu irmão, que não querem saber dessa palavra aqui. Não querem saber da Constituição de Deus. Não querem saber do escape, da providência que Deus mostrou, trouxe para que o homem tenha escape dessas coisas. Não tenha. São pessoas que zombam do conhecimento de Deus. Pessoas que zombam da palavra de Deus. São pessoas que zombam do próprio Deus, né? Essas pessoas são conhecidas como ímpios. Eles não temem a Deus. Eles não temem o caráter de Deus, o ser de Deus. Então, eles hão de enfrentar o julgamento. Veja que nós vimos aqui, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. O que é o Evangelho? A palavra de Deus. A toda criatura. Aquele que crer será salvo. E for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, essas pessoas hão de prestar conta perante o justo juiz do universo. E quem vai estar lá julgando? Olha, sabe o que vai terminar naquele dia? Vai cessar naquele dia as misericórdias de Deus. O grande julgamento final, as misericórdias vai cessar, vai terminar. Agora, sabe quem que vai estar lá julgando? João 5:22 diz assim: o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Olha, duas naturezas aqui são empregadas. A natureza humana e a natureza divina de Deus. O Pai, a natureza divina, não vai julgar ninguém não naquele dia, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a natureza humana. Então, sabe por quê? Porque Ele entregará toda a autoridade à natureza humana. O que é natureza humana? É Cristo, aquele que veio, sofreu, padeceu, aquele que morreu pelos nossos pecados. Agora não estará como advogado, mas estará lá como justo juiz para condenar as nações, né? Então Ele é quem julgará, Ele é quem estará vestido de toga, Cristo, o justo juiz. Então Ele estará lá sentado no trono branco, julgando cada um segundo o que Ele tem feito por meio do corpo. Então Cristo julgará todos os ímpios sem misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como nós vimos aqui, a justiça é um atributo que faz parte, é um atributo de Deus, que faz parte da característica do ser de Deus, né? Um ser justo é a qualidade fundamental de Deus. E essa justiça, ela cumpre na sua plenitude, na sua totalidade, no grande julgamento, no grande trono branco. Olha só o que diz Romanos 1,17. Diz: a justiça de Deus é revelada mediante o Evangelho. E é o Evangelho, a palavra de Deus, que condena. Mas também ela salva, mas também ela que irá condenar. Ela que irá, ela é como espada de dois gumes, a palavra de Deus, como diz as Escrituras, né? Marcos 16:15 diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Primeiro, crer e for batizado. Crer em quê? Em Cristo, um Deus totalmente justo, cujo não tem nenhuma sombra de treva nele, se encarnou pelos nossos pecados. Por quê? Porque a sua lei foi violada, encarnou, vivendo seus 33 anos de vida, morrendo naquela cruz e ressuscitando aos terceiro dia, porque a Bíblia diz que não era possível que pela morte ele fosse detido, mas ressuscitou para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, ordena que todos os homens, todas as línguas, tribos, nações se arrependam e creiam no Evangelho, porquanto chegará o tempo que justo Deus irá julgar o mundo com justiça e rigor. Quantos estão entendendo? Diz amém. Agora, eu disse aqui que aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Agora, será que crer é dizer somente eu acredito?
Será que crer é dizer, eu acredito num Jesus histórico, eu acredito que Jesus existe, né? Olha só o que a Bíblia diz assim, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem. Você só acredita, os demônios também creem. Por isso que eles são salvos. Por isso Jesus vai levar eles para o céu. Não basta somente acreditar. A Bíblia diz que fé sem obra é morta. O texto do Tiago 2,19 continua dizendo que fé sem obra é morta. O que quer dizer isso? Fé sem mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mentalidade é morta. Crer sem atitude é morte, fé sem obra é morta. Temos que crer, sim, mas com mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança de mentalidade, né? Crer com mudança de vida. Caso contrário, sua fé será como dos demônios e você irá para o mesmo lugar que ele. Diga misericórdia. Glória a Deus. Olha só o que diz Romanos 2,16. Isso tudo virá no dia em que Deus julgará os segredos do coração dos homens. Olha só, aqueles que não têm Cristo, aqueles que rejeitaram o Evangelho, eles vão... Primeiro, o que vai ser julgado? Os segredos dos corações. Romanos 2,16 diz, isso tudo virá no dia em que Deus julgar os segredos dos corações. Misericórdia, irmão. A palavra de Deus é assim, pão, queijo. Sabe o que em grego, a palavra segredo aqui, como vocês sabem, essa Bíblia no original foi escrito em grego. A palavra grega para segredos do coração aqui é kryptos. Ela denota algo íntimo do coração do homem. Ela denota algo, desejos ímpios, paixões ocultas, segredos dos corações dos homens. Algo pessoal, pensamento íntimo, secretos. Aquilo que um homem, uma mulher, quando maquina aqui em trair seu noivo, ou seu namorado, ou sua esposa, Deus há de julgar essa prática. Um homem, quando pensar aqui em trair sua esposa, Deus há de julgar essa prática. Segredo dos corações dos homens. Coisas íntimas, não são pecados que eu conheço e você conhece, não. São segredos, coisas íntimas, coisas que nós guardamos intimamente, kryptos. Aquilo que o primeiro-ministro tem feito em oculto, Deus há de julgar. Aquilo que o presidente da República tem feito em oculto, Deus há de julgar. Aquilo que os deputados têm feito ao oculto, por trás, para que a sociedade não vê, Deus há de julgar. Ele há de julgar foro íntimo. Sabe o que é foro íntimo? Eu vou explicar para você. Foro íntimo. O tribunal da terra, ele não pode condenar foro íntimo. Ele não pode condenar pensamentos, desejos, paixões. O único tribunal que tem competência de julgar foro íntimo é esse tribunal, o trono branco, o tribunal de Cristo. Então, por que eles não vão escapar? Por que Deus há de julgar pensamento? Olha só, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nada escondido que não venha a ser conhecido, trazido à luz. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro, nós vemos aqui, crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aqueles que não creem no Evangelho já está condenado. Não creem no Evangelho, não recebem o Espírito Santo, já estão condenados, porque Jesus disse, é verdade vos digo, aquele que não nascer do Espírito Santo não pode herdar no reino de Deus. Imagina, se eles nem creem, como que vão receber o Espírito Santo? Então, aquele que crer for batizado será salvo. Em virtude de o ímpio não crer, já está condenado, né? Aquele, apesar do convite, arrependa-se e creia no Evangelho, ele disser assim, não quero. O que vai acontecer? Vai enfrentar o julgamento de Cristo, o trono branco, né? Então, é aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam, menosprezam a graça de Deus. Olha, Hebreus 3:2 diz, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Como escaparemos se desconsiderarmos a graça de Cristo? Então, essas pessoas, esses ímpios, hão de prestar contas. Vão prestar contas, meu irmão. Olha só, Eclesiastes 12:14 diz assim, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito,
inclusive o que está escondido, seja bom e seja mau. Atos 17:3, pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Olha só o que diz mais. Porque o que mais Deus vai condenar? Olha só, Mateus 12, 36, 37 diz assim, presta atenção, digo a vocês, Jesus falando, digo a vocês que no dia do juízo final, as pessoas darão conta pela palavra inútil que proferiram. Pois pela palavra serás justificados e pela palavra serás condenados. O inútil aqui traz uma denotação mais profunda. Toda palavra que não seja para a glória de Deus. Olha só, o inútil é toda palavra, tudo aquilo que nós proferimos que não sirva para a glória de Deus. Né? Blasfêmias, coisas profanas, palavras torpes, são coisas do ímpio. São coisas comum do ímpio. É o ímpio que blasfêmia, é o ímpio que fala palavrões, palavras torpes, é o ímpio que tem lábios ociosos, cheios de inutilidade. Seus pensamentos são desprovidos de serventia, falam mal do próximo, vivem em contenda. É o ímpio, vive na fofoca. Por isso, hão de prestar conta por suas palavras, como disse o Senhor Jesus aqui. Terceiro, que mais vai ser julgado no dia do juízo? As obras. As obras. Apocalipse 12, 22, 12 diz assim, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar cada um segundo as suas obras. Obras más e obras boas. Presta atenção. Será que obras aqui é porque eu ajudo um velho a saltar a rua? Será que obras aqui é porque eu dou lugar a um velho no autocarro? Será que obra aqui é porque só o fato de eu estar aqui no culto todo domingo, sentado no banco e não receber o Espírito Santo, não sentir nada de Deus? Será que obra aqui... Que é obra aqui? Olha, é dar esmola. Será que o fato de dar esmola é essa obra aqui? Será que algum esforço nosso? Será que é essa obra aqui? Olha, antes, eu quero explicar uma coisa para você. Tem duas palavras em grego que simbolizam a palavra obras. Tem ergon, é aquela obra que eu acabei de escrever agora, dar esmola, e ajudar o velho a saltar a rua, dar banho no cachorro, dar um lugar no autocarro. Essa palavra aqui é ergon, obra. Mas a obra aqui que Jesus implementa é praxis. O que é praxis? Significa o modo de agir. É o modo que você conduz a sua vida. É a conduta da sua vida. É as boas obras. Não são nossas barganhas, não. Não são nossos esforços. Mas sim aquilo que o Espírito Santo implanta no seu coração. São as obras, os frutos do Espírito. E com isso, você tem uma boa conduta nessa terra. É o Espírito Santo que muda a mentalidade. É o Espírito Santo que muda a nossa ação. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida. Dá novamente, novo coração, novo pensamento para você. É o Espírito Santo que faz isso. Olha, a Bíblia diz, 2 Coríntios, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Que coisa tremenda. Entendeu agora? Entendeu agora? Que não são o ergon que salva, mas sim o praxis. Por que eu falo que não é o ergon que salva, mas sim o praxis, a conduta que você leva à sua vida? Porque o joio também ajuda. O joio também ajuda o velho a saltar a rua. O joio também dá lugar ao velho no autocarro. O joio também faz essas obras. E por isso eles são trigos? Não. Qual é a diferença entre joio e trigo? São duas plantas completamente iguais, mas com uma diferença. Na hora de frutificarem, o trigo frutifica, dá o seu fruto, mas o joio permanece sem dar fruto. Então a diferença entre joio e o trigo é que o joio, ele tem o Espírito Santo. A conduta dele é outro, a maneira de agir dele é outro. Ele age por instinto, ele não faz isso porque... Ele não faz isso, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer. Não, ele age por instinto. É o Espírito Santo que impulsiona ele a agir. A conduta dele é outro. A maneira de agir na sociedade é outra. Amém. Então, por isso, o joio é salvo
será salvo? Não. O trigo será salvo, porque ele tem os frutos do Espírito. É o Espírito Santo que muda a nossa conduta. É o Espírito Santo que muda nosso pensamento, nosso caráter. E assim, nós temos uma conduta agradável a Deus nessa sociedade. Então, a vida dele a vida dele é cheia de bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Ele é pacífico. Agora, as boas obras do Espírito Santo o alcançou. Agora, a conduta dele é outra. Você consegue entender isso? O joio, em virtude de não ter Espírito Santo, a conduta dele é depravável nessa sociedade. Ele, como vou falar aqui, ele tem duas faces, entendeu? O joio, ele faz uma coisa aqui, lá outra, ele faz lá outra, aqui outro. Ele tem duas faces e por isso ele há de prestar conta. Diz assim o Senhor, que não é pela força nem pela violência, mas sim pelo meu Espírito. Quantos entendem? Amém. Primeiro, então Deus julgará pensamentos. Segundo, palavras. Terceiro, obras. Agora, nós vamos abrir lá no livro Apocalipse, nós vamos ver uma das coisas mais estupendas desse julgamento final. Abram comigo Apocalipse 22. 20, versículo 11 em frente. Abram comigo, eu vou ler para vocês. Apocalipse 20, versículo 11 em frente. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em frente. Nós vemos aqui uma das coisas mais estupendas da Bíblia Sagrada. João vê aqui o grande julgamento. João vê aqui o trono branco. João vê aqui Cristo sentado no trono e julgando todos os mortos. Vamos ler. Versículo 11 diz assim: E vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Sabe o que João vê aqui? João vê aqui Cristo sentado no trono. E Cristo, quando está sentado no trono, ele julga todo homem, todo ímpio, desde a época de Adão até o último ímpio que morreu. E esse julgamento vem em forma de ira. Apocalipse 6, 15 a 7. Eu vou ler para você. Os reis da terra, os grandes, os príncipes, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todo o livre se esconderam nas cavernas entre rochas e montanhas. Disseram aos montes e rocheiros: caí sobre nós e esconda-nos sobre a face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, que é de sua indignação, e ninguém poderá subsistir. Apocalipse 14, 10. Este beberá do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante de quem? Quem vai estar lá no inferno? Quem vai estar despejando a ira de Deus? Quem vai estar lá atormentando? Satanás. Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. É Ele que estará lá julgando. Ele que estará lá atormentando pelos séculos dos séculos, meu irmão. Olha só que coisa interessante. E será atormentado com fogo e enxofre diante de santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Que coisa tremenda, meu irmão. Agora vamos continuar o nosso texto. O versículo 12 diz assim. Capítulo 20, versículo 12. Diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é da vida. Olha só, João aqui, vou ler mais uma vez, presta atenção. E vi, Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono de Deus. Até aqui. A palavra grega aqui, para mortos, é necros. Sabe o que é necros? Necros é morto, algo que não tem vida. João vê aqui
todos os homens, de todas as eras, todos os ímpios, desde a época de Adão até o último ímpio que morrer, João vê eles aqui, necros. Sabe quem vai estar aqui? Sabe quem vai estar aqui? Algum de vocês que estão aqui. Sabe por que eu vou afirmar isso? Necros. Porque eu sei que algum de vocês que estão aqui não vão aceitar o Evangelho. Eu sei que algum de vocês aqui não vão querer viver no pecado, na impiedade. Eu sei que algum de vocês que estão aqui vão rejeitar o Evangelho. Olha, cuidado. Necros. João viu aqui. Você. Necros. Olha só. Eu vi grandes e pequenos, mortos, grandes e pequenos, estava diante do trono. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nela escritas no livro, segundo as suas praxes, as suas obras, né? E deu ao mar, versículo 13, e deu ao mar os mortos que nele havia, e o morte e o Hades, a sepultura, deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas praxes, a conduta deles de viver nessa terra. Olha só. E deu o mar os mortos que havia nele, e a morte e o Hades entregou os mortos. Sabe que João que vê aqui? A terra, os oceanos, os sepulcros, que não aguenta os pecadores, que não aguenta esses ímpios, vai devolvê-lo para Deus. Tome, Deus, julgue o Deus, condene-os, a terra, os oceanos, os túmulos, os sepulcros, vai devolvê-lo para Deus. Tome, Deus, julgue. Ali vai estar Nadine vaidosa demais, aí vai estar Eli Paris, aí vai estar Hitler, Stalin, aí vai estar Lenin e os perversos, os prostitutas, os pecadores, os bêbados vão estar lá diante do trono de Cristo. Vão devolvê-lo para Deus. Tome, Deus, julgue, Deus, condene-o, Deus. Que coisa tremenda, irmão. Que coisa tremenda, meu irmão. E deu ao mar os seus mortos, a terra, os oceanos, os sepulcros. Vai devolver todos os mortos para Deus. Tome, Deus. Condene, Deus. Julgue, Deus. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Você pode perguntar assim, irmão, mas por que suas mensagens são tão duras? Por que elas são tão ásperas? Por que elas confrontam? Porque Deus dizendo, pecador, arrependa-se. Pecador, converta-se. Ainda há esperança, pecador. Converta-se. Mude de vida. Venha, venha e venha, meu irmão. Meu irmão, deixa eu dizer alguma coisa para você. Esse trono que eu preguei aqui, você não precisa estar diante dele. Você não precisa ser condenado. A palavra de Deus diz, eu não tenho prazer na morte do que morre, mas que convertam, que mudem de vida, que convertam dos seus maus caminhos. Eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Então venha. Hoje Cristo está fazendo um convite para você. Venha, pecador. Venha, venha, venha. Venha, pecador. Você não precisa continuar na sua arrogância, na sua prepotência. Você não continua morrendo nos seus pecados. Converta-se. Converta-se. Imagine. Insic, né? Insic. Imagine se for você, Insic. Você estará lá diante do trono. Você não poderá levar um advogado. Você estará lá nu diante daquele trono. E quando Cristo bater o martelo, condenado, você gritará, acabou, terminou, estou condenado pelos séculos dos séculos. Imagina se for você, Emmanuel. Imagina se for você, Mônica, acabou. Você gritará, Anderson, acabou, estou condenado pelos séculos dos séculos. Imagina se for você, irmão, diante desse trono, você não tem para onde correr. Você estará lá nu diante do trono. Você não tem como levar um advogado com você. Imagina se for você, irmão. Então, meu irmão, o pedido que eu tenho para fazer para você aqui. Abandone a bebida. Abandone o cigarro. Abandone o vício, o dinheiro sujo.
abandone o ego, a prepotência, abandone a droga, abandone a prostituição, abandone o ego, o egocentrismo, abandone os seus pecados. Porque Hebreus 9:7 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Depois disso vem o julgamento final e você vai estar diante daquele trono nu. Ele vai condenar você. Irmão, você não sabe quem eu sou. Você não sabe o perverso que eu sou. Você não sabe o fascínio que eu sou. Você não sabe o pecador que eu sou. Não pode haver perdão para mim. Não pode haver a segunda chance para mim. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está enganado. Você está errado. Ele pode salvar você. Isso é orgulho, arrogância, né? A palavra de Deus diz, olhai para mim, todos vós, os termos da terra. Todos vós, os moradores da terra, e serem salvos. Né? Então olhem para ele. Despoje do seu orgulho. Despoje do seu ego. Despoje do seu pecado. Despoje das suas obras, dos seus barganhas. Olhe para Cristo. Olhai para mim, todos vós, os termos da terra, e serem salvos. Por que você tem que olhar para Ele? Porque você tem que bater no peito, igual aquele publicano. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Eu preciso de graça, eu preciso de propiciação, redenção, eu preciso de perdão, misericórdia. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olha, tem um pregador que chama-se John Wesley. Não sei quantos conhecem aqui. É um dos seus sermões na sua igreja. Ele diz assim, John Wesley diz assim, essa igreja só irá para o inferno por cima do meu cadáver. Eu pego essa palavra de John Wesley e trago aqui hoje. Você só irá para o inferno por cima do meu cadáver. Porque aqui estará um homem que orará, que jejuará por você, que intercederá por você, que pregará para você, até que Deus rompa coração, quebre rótulos e até que você dobre ao senhorio de Cristo e ao santo evangelho. Quantos entendem? Amém? Toma, irmão, o pedido que eu faço para você. Arrependa-se, converta-se para Deus. Agora, eu tenho uma boa notícia para você. O evangelho não é só algo amargo, não. Também é algo doce também. O trono que eu preguei aqui, ele é o trono do julgamento. Ela acontece na sua morte, quando você morrer. Hebreus 9:27. O homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso vem o julgamento. Agora, o trono que está disponível para você hoje não é o trono de julgamento. É o trono da graça e da misericórdia. É o que está escrito lá em Hebreus 4. Corre para a misericórdia, meu irmão. Corre para a misericórdia quanto é tempo. Corre para Cristo. Olhai para mim todos vós, os termos da terra, e serem salvos. Corre para Cristo. Arrependa-se. Arrependa-se da bebida. Arrependa-se da droga, do dinheiro sujo, da arrogância, da prepotência. Arrependa-se dos seus pecados. Olhe para Cristo, aquele que foi pendurado no madeiro, que disse, está consumado, tetelestai. Arrependa-se. O que devo fazer, irmão? Para achar justo diante de Deus? Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Arrependa. Despoje de tudo que você tem e olhe para aquela cruz, para aquele homem que foi pendurado naquela cruz. Porque Ele é o Salvador do mundo. A Bíblia diz assim, eis que a Virgem conceberá e dará luz ao menino, por-lhe-á o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então olhem para Cristo, despoje do orgulho, despoje do pecado e olhem para Cristo. Não pense que o fato de você pecar, Ele não pode perdoar. Ele pode perdoar você. Ele é poderoso para perdoar. Ele é poderoso para salvar, meu irmão. E Ele hoje está aqui, no meio de nós. Ele pode perdoar, meu irmão. Ele diz assim, quando eu for levantado da terra, muitos eu atrairei para mim. E aqueles que vierem até mim, de modo algum o lançarei fora. O que quer dizer isso, meu irmão? Todos aqueles que vierem até Ele, fazer parte do reino dEle, fazer parte da igreja dEle, do corpo dEle, Ele aceitará. Ele não faz acepção de pessoa, meu irmão. Ele quer salvar, Ele está no meio de nós. Ele é poderoso para salvar, meu irmão. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus avive essas verdades nos nossos corações. Põe de pé, vamos orar nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tome, irmão. O convite que eu faço para você é hoje. A graça está disponível para você. Hebreus 4 diz que o trono que está disponível para nós hoje é o trono da graça, é o trono da misericórdia. Não espere o trono do julgamento chegar. Não espere você estar lá diante de Cristo nu, porque Ele é o nosso advogado hoje, sim, intercede-nos por nós, mas também naquele dia Ele estará como juiz do universo. Condenará. Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Imagina, se eu morrer hoje, o que adianta o ego? O que adianta a prostituição? O que adianta o dinheiro sujo? O que adianta droga, bebida? O que adianta, meu irmão? Nada irá adiantar naquele dia. Você estará lá, diante do trono. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que hoje está um trono da graça e da misericórdia. Olha, João, Pedro, quando pecou, quando negou o Senhor 3 vezes, sabe o que Pedro disse? Encontrou com Jesus lá na Galileia. Filhos, tendes alguma coisa de comer? Olha a graça, ó a misericórdia, ó. Tendes alguma coisa de comer? Jesus devia falar para ele: covardes, nós cobardo. Mas filho, o trono da misericórdia, da graça. A mulher pecadora estava lá. Mestre, a lei de Moisés diz que ela merece ser apedrejada. Pecadora. O que aconteceu? Qual de vocês aqui não tem pecado que atira a primeira pedra? Todos largaram a pedra, um por um. Olha a graça, a misericórdia. Olha só. Então, o trono que está disponível para nós hoje é o trono da graça e da misericórdia. Não espere o trono do julgamento. Não espere o juízo final. Porque lá, a Bíblia diz que os vermes não morrem e o fogo não se apaga no inferno. Irmão, refletamos essa palavra. E que Deus venha avivar essas verdades no nosso coração. Vamos orar. Senhor Jesus, maravilhoso.